estou cansada. É simplesmente isso. Eu tô cansada. Sabe, eu devo ter procurado dezenas de formas de como começar esse vídeo. Falando comigo mesma, falando com vocês, trazendo abordagens um pouco mais reflexivas e talvez até mesmo tanto filosóficas, mas daí eu percebi que eu tava só rodeando e não chegava no assunto principal, que é: nós estamos cansados como sociedade. Na verdade, talvez a palavra cansaço seja até um certo eufemismo, porque a real é que a gente tá exausto. Eu sei disso, você sabe disso, a internet inteira sabe disso, porque tem milhares de vídeos que falam sobre isso. Mas a questão aqui é, será que a gente sabe o real motivo desse cansaço? Porque nessa altura, fica até difícil dizer se é pelo excesso de trabalho, pelo excesso de estudos, por todas as responsabilidades vinda com a chegada da vida adulta, ou com a permanência da vida adulta, caso você já seja adulto há um bom tempo. A real é que tem tanta coisa pra gente falar que fica até difícil filtrar o que realmente é importante. Talvez a gente não faça demais. Talvez a gente seja demais. Ou a gente tente ser. A verdade é que a gente não tá cansado porque faz de tudo o tempo todo, mas sim porque a gente finge fazer de tudo o tempo todo. Porque a gente quer ser tudo e nada ao mesmo tempo. Eu tive a ideia de gravar esse vídeo pensando nos acontecimentos recentes da minha vida. Sabe, a gente como pessoa tem o péssimo hábito de acreditar que quando acontecer determinada coisa, sabe aquela meta que a gente coloca como, nossa, uma meta suprema, ou às vezes nem é uma meta tão grande assim. Mas, nossa, quando isso acontecer, quando esse dia chegar, tudo vai mudar, tudo vai ser maravilhoso. E a verdade é que não é. Sinto lhe dizer, sinto lhe dar essa péssima notícia, mas muitas vezes as coisas não acontecem conforme a gente planeja. Mesmo que elas se concretizem, de fato, não necessariamente a gente vai se sentir do jeito que a gente achava que se sentiria, ou agir como a gente acha que iria agir perante essa situação, perante essa nova realidade. Até pouco tempo atrás, eu trabalhava em 3 empregos ao mesmo tempo, sim, uma vibe meio Julius. E além de trabalhar nesses 3 empregos, foi quando eu comecei a minha faculdade também, o que drenou completamente o tempo que eu tinha. Eu comecei a viver em função de trabalho, faculdade, e fiquei nessa rotina exaustiva por um bom tempo. O que teve um preço bem alto, mas ao mesmo tempo trouxe coisas boas também. A gente pode até falar sobre isso depois, sobre esse excesso de produtividade, até que ponto é saudável e até que ponto vale a pena. Mas enfim, a questão é, agora eu me encontro numa realidade bem diferente. Além de estar num emprego só, é um emprego muito melhor porque tem uma carga horária menor, eu não trabalho de vez aos finais de semana. Alguns, sim, na verdade, mas é mais por escolha própria mesmo. Mas no geral eu não trabalho. Hoje, por exemplo, é um domingo e é até um pouco estranho pra mim ficar sábado e domingo em casa. E além do mais, é um regime semipresencial, o que me dá bastante liberdade de horário em alguns dias da semana, além de só por não ter esse trabalho de ir e vir no trabalho necessariamente todos os dias, já é muito melhor. E sabe, a questão aqui é, se alguém tivesse dito isso pra Ana do passado, sabe, de um ano atrás, na verdade até menos, de alguns meses atrás, ela provavelmente ficaria deslumbrada com a situação, porque eu queria tanto um emprego que me permitisse ter mais tempo. E eu achava que as coisas seriam tão diferentes se isso acontecesse. Não é à toa que quando finalmente caiu a ficha, quando eu de fato assumi o cargo, eu fiz um monte de planos, que eu ia começar a fazer exercício, que ia colocar o sono em dia, e no tempo livre que eu tivesse eu ia começar um monte de hobbies, que eu ia estudar mais, e enfim. A verdade é que eu não fiz nenhuma dessas coisas, infelizmente, e ainda assim eu me sinto cansada. E sabe, é uma conta que não fecha, porque se você para pra pensar, pelo menos foi a lógica que eu segui na época, tá, você tem mais tempo, você trabalha menos, então você tem mais oportunidade de ser produtiva, ou no mínimo de ter um descanso maior. E não foi isso que aconteceu. E foi algo extremamente frustrante que eu demorei muito tempo pra entender o porquê que estava acontecendo. E a verdade é que a resposta é muito mais profunda e muito mais complexa do que eu poderia imaginar. Tá, e você provavelmente deve estar pensando agora, tá, mas o que isso tem a ver comigo? Afinal de contas, né, essa história toda, onde que eu me encaixo nisso?
E nesse ponto do vídeo, seria muito interessante se vocês compartilhassem comigo nos comentários qual o principal motivo do seu cansaço. E eu digo principal porque muito provavelmente tem mais de um, tá? Vamos ser sinceros que geralmente não é uma coisa só. Talvez até seja um pouco difícil pra você falar só uma coisa. Mas se você tivesse que pensar, tal, o maior problema da minha vida nesse momento, no quesito cansaço, o que drena minha energia, o que tira tudo de mim, é tal coisa. Eu digo isso porque naquele ponto da minha vida, a minha maior questão era sobre o meu emprego, sabe? Isso tirava todas as minhas forças, eu não conseguia pensar em outras coisas, eu não conseguia fazer outras coisas por conta disso. Eu vou confiar que vocês falaram, tá? Vou confiar plenamente. Tá, mas agora que você já pensou nessa questão, imagina se esse motivo simplesmente não existisse mais. Como a questão do meu emprego. Eu sempre imaginava, nossa, não que eu não precise trabalhar, tá, gente? Eu ainda trabalho pra caramba. Mas eu sempre pensava, nossa, como que será que seria minha vida se eu trabalhasse bem menos? E quando realmente aconteceu, quando se concretizou, foi como se estar bem fosse uma obrigação. Sabe? Não, era como se não existisse a possibilidade de eu admitir, olha, tá, as coisas não se resolveram completamente, eu posso ter resolvido uma área da minha vida, isso vai ser bom pra mim, eu vou conseguir trabalhar melhor outras áreas. Só que a verdade é que pela primeira vez em muito tempo que eu tive a oportunidade de olhar para outras questões. E daí eu vi que tinha tanta coisa, gente, mas tanta coisa acumulada, que simplesmente não ia se resolver num passe de mágica. E aí que a gente se cansa simplesmente por achar que tem que parecer estar bem o tempo todo. Parecer ser produtiva, parecer ser interessante, ser saudável, ser feliz. E na maioria das vezes não é isso que acontece. Só que a gente não se permite. A gente vive nessa performance o tempo todo, porque a gente olha pra vida dos outros e todo mundo parece tão bem, todo mundo parece tão resolvido, e só aquela pessoa sabe o tanto de questões que ela não tá enfrentando ali no momento. Então, muitas vezes a gente pega alguma coisa pra escapar. Tipo, olha, eu não tô feliz, eu não tô bem por conta de certa coisa na minha vida. E tudo bem, não vamos generalizar. Às vezes realmente tem algo muito complicado pra você que te impede de alcançar essa felicidade, esse descanso, essa realização pessoal. De certa forma, não dá pra negar que mudar de emprego me ajudou bastante a mudar a minha vida num sentido positivo. Só que não era a única questão, sabe? Tinha muita coisa além disso. E eu percebi que, na verdade, depois de tudo isso, depois que tudo isso passou, eu pude ver que o real motivo de eu estar cansada era mais por essa questão da performance. Entende? O quanto você tá performando hoje, o quanto você finge ser quem não é pra se encaixar em determinadas situações. Ou melhor, será que esses sonhos que você tem, essas fantasias que você tem de se formar, de realmente conseguir um emprego melhor, conseguir um salário melhor, são sonhos que você realmente tem ou que colocaram em você? Sonhos socialmente bem vistos, socialmente aceitos? Esse vídeo corre um sério risco de ter ficado um tanto quanto confuso, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele tá bem claro pro tipo de pessoa que ele deveria chegar. Porque se você tá passando por alguma coisa parecida, ou se você já passou por algo parecido, talvez você entenda muito bem a linha de raciocínio que eu tentei seguir aqui. Esse vídeo ele corre um sério risco de ter ficado um tanto quanto confuso, ao mesmo tempo que eu sinto que ele ficou bem claro pro tipo de pessoa que ele deveria chegar. Porque eu acredito que se você esteja passando por uma coisa parecida ou já tenha passado por uma experiência similar, você deve ter entendido muito bem a minha linha de raciocínio. Sabe, eu acredito que todos nós, pelo menos em algum momento da vida, a gente já passou isso de tentar performar até mesmo o que a gente sente. Sabe, se sentir na obrigação de sentir. Exigir performance até no sentimento nesse grande baile de máscaras que é a nossa vida. Então eu finalizo dizendo, será que o que tá te adoecendo é a vida em si? Ou essa obrigação constante que você tem de representá-la? Essa expectativa de que quando determinada coisa acontecer, tudo vai simplesmente mudar e as coisas vão ser melhores pra você? O que será que você tá escondendo de si mesmo nesse meio tempo? Gente, mil perdões.
pelos barulhos que ficaram ao longo do vídeo. Acho que os cachorros dos meus vizinhos, eles falaram definitivamente mais que eu. Tirando alguns outros barulhos externos da rua, não vou mentir, isso acabou atrapalhando um pouquinho a minha linha de raciocínio, mas eu espero que não tenha atrapalhado a experiência de vocês. Sabe, eu acredito que esse vídeo, ele abre um leque bem grande pra gente falar de muitos assuntos. Eu tava com um tanto de receio de gravar sobre ele, porque ao mesmo tempo que ele é muito amplo e que ele abre pra muitos temas, tem que ter muito cuidado, porque senão a gente acaba falando de nada, na tentativa de falar sobre tudo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Ao longo de tudo que eu falei hoje, acaba surgindo vários outros temas que eu acredito ser bem relevantes pra gente trabalhar em outros vídeos, tipo aquela questão da produtividade em excesso e qual o preço que isso causa pra gente ao longo prazo, e talvez até mesmo a questão do próprio cansaço, se foi um tema que ficou assim tão amplo na cabeça de vocês, eu adoraria conversar mais sobre isso. Mas é isso, gente. Um beijo e até a próxima.